Olá, boa tarde a todos vocês. Bom, o trabalho da obra de Deus tem que continuar, né, meus irmãos? Ele não pode parar. Quero agradecer a todos vocês que têm visto os nossos vídeos, que têm compartilhado as nossas orações. Hoje eu quero falar aqui com vocês sobre uma palavra que Deus me deu, que fala da ressurreição, da fé. Ressurreição e fé é um tema muito importante, um tema que eu admiro muito, muito mesmo. Quero ler para vocês aqui sobre a ressurreição de Jesus Cristo, que é a fé que nos leva à salvação. Lucas capítulo 24, versículo 36, está escrito assim: E, falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus apareceu no meio deles e disse: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum tipo de espírito. E lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vede que tenho. E, dizendo isso, mostrou-lhes as mãos, furadas pelos cravos, é claro, e os pés. E, não crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhado, disse: Tende aqui alguma coisa para comer? Então, eles, apresentando-lhe um pedaço de peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles, e disse: Estas são as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Que palavra é essa? A palavra da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu dou muita importância para a ressurreição do Senhor Jesus, porque na verdade, meus irmãos, a fé na pessoa de Jesus Cristo é o que salva. Pois a Bíblia Sagrada fala que quem crer e for batizado será salvo. Vamos começar por aqui. Porque Jesus Cristo, nós somos batizados na morte de Jesus Cristo. E Paulo, na doutrina do batismo, ele colocou a ressurreição e o batismo como coisas idênticas. Então você que quer ser salvo, fé. O que é a verdadeira, verdadeiramente, o que é uma fé que salva? A fé na ressurreição da pessoa do Senhor Jesus Cristo. A fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo realmente é a fé que salva. Por exemplo, eu acabei de ler com vocês um texto em que o Senhor Jesus ressuscitou e se apresentou no meio dos discípulos. E dizendo eles para os discípulos: Paz seja convosco, os discípulos ficaram atemorizados. Lucas, no capítulo 24, 37. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum tipo de espírito. Jesus ressuscitou num corpo de glória. A ressurreição que eu estou lendo aqui está em Lucas capítulo 24, versículo 36. Então os discípulos no caminho de Emaús, eles estavam falando, né? Olha, aquele homem que morreu, né? Ele foi crucificado. Nós achávamos que ele era o Salvador de Israel, aquele que haveria de salvar Israel. Ah, mas agora ele está morto. Agora ele morreu. Então apareceu a terceira pessoa conversando com os homens a caminho de Emaús. Bom, esses homens foram até os discípulos e contaram todas essas coisas. E segundo o texto sagrado em Lucas,
que contando eles todas essas coisas, depois de haver contado, o Senhor Jesus apareceu no meio deles. Claro, eles estavam com medo dos judeus. Então o que eles fizeram? Eles cerraram as portas. A palavra cerraram as portas significa que eles estavam de portas fechadas. Então os discípulos fecharam as portas, trancafiaram, porque eles estavam com medo também de serem crucificados pelo judeu. O temor tomou conta do coração deles. O vosso mestre, o Senhor Jesus, havia sido crucificado e já era o terceiro dia e eles estavam com muito medo, é claro. Bom, então o texto diz que esses discípulos foram lá, dá licencinha, senão eu acabo aqui tossindo, né? Então eles foram lá no meio deles e começaram a contar. Olha, aconteceu isso. Aí Jesus apareceu. Quando Jesus apareceu, eles ficavam apavorados. Porque o que veio na cabeça deles? É o que eu acho. Porque o texto fala o seguinte, né? Para não falar que eu estou falando de mim. Lucas capítulo 24, 36. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E eles ficaram apavorados. Quer dizer, entrou os homens que viram Jesus ressuscitado, eles fecharam as portas. Depois que estava tudo fechadinho, agora pode falar. O homem começou a falar. Quando eles terminaram de contar, acho que eles não crendo, o Senhor Jesus apareceu no meio deles. E eles ficaram apavorados. Eles ficaram aterrorizados. E aí, olha que coisa interessante. E aí, eles ficaram aterrorizados. Eles ficaram espantados. Por quê? Porque eles nunca tinham tido uma experiência como essa. Quer dizer, um homem morto, ressuscitado. Jesus. Então, o Senhor Jesus, para tirar o medo deles, né? Porque a Bíblia Sagrada fala, e eles espantados e atemorizados pensavam que via algum tipo de espírito maligno. Então o Senhor Jesus, para provar que não era nenhum tipo de espírito maligno e que ele tinha ressuscitado num corpo de glória, ele disse: por que estáis perturbados? Porque tais pensamentos sobem ao vosso coração. O temor que eles tinham era muito grande. O medo que eles sentiram na hora era muito grande. Eles estavam vendo Jesus ali ressuscitado. Então isso mexeu muito com eles. Bom, e o Senhor Jesus, querendo fortalecer a fé dos discípulos, para que eles crescem na ressurreição dos mortos e pregasse e anunciasse o evangelho da ressurreição dos mortos, que Jesus morreu, mas tinha ressuscitado. O Senhor Jesus, para dar prova da sua ressurreição, o que ele fez? Então ele comeu diante deles um pedaço de favo de mel e um peixe assado, como está escrito aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 37, versículo 38. E ele disse, 39, vede as minhas mãos, os meus pés, que eu sou o mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne em ossos, que vede como eu tenho. Bom, gente, a coisa é séria. Então Jesus não só pediu para comer um pedaço de peixe assado, como nós lemos aqui em 41, né? Lucas 24, 41. E eles, não crendo ainda por causa da alegria, maravilhando-se, disse: tende aqui alguma coisa para comer. E no 42, apresentaram um par de peixe assado e um favo de mel. E no 43, ele comeu diante deles esse alimento. Então eles tocaram em Jesus. Jesus pediu para que tocasse nas marcas do cravo. O Senhor Jesus pediu para que tocasse no seu corpo. Então, eles estavam alegres. Então, vamos partir agora para a razão do Evangelho. O Evangelho, ele é racional. O milagre, ele é mais do que palpável. Ele é verdadeiro, ele é puro. Então, quando nós acreditamos na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, é muito mais do que meramente crer. Quando uma pessoa se batiza, praticamente ela está sendo lavada, remida no sangue de Jesus Cristo e está nascendo uma nova criatura que crê que terá um corpo de glória, não um corpo de carne, porque Paulo disse na sua doutrina em 1 Coríntios,
no capítulo 15, que eu quero ler com vocês, né? São muitos os textos, mas eu quero aqui com vocês esmiuçar essa doutrina da ressurreição dos mortos e do batismo. Eu acredito comigo, na minha convicção, é muito importante, porque Paulo ele disse o seguinte, porque quando eles tocaram o corpo de Jesus, quando Jesus falou assim para eles, toca no meu corpo, toca na marca dos cravos, eu não sou nenhum tipo de espírito, tocar-me vede que um espírito não tem carne e ossos como vede que eu tenho. Então muitas pessoas que pregam e falam referente ao batismo, não fala da ressurreição dos mortos, que o batismo nas águas, em águas correntes, ele tem ligação direta com a ressurreição dentre os mortos, a ressurreição de um corpo de glória. Então Paulo descreve o seguinte, em 1 Coríntios 15, 39 está escrito assim, nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra a carne dos peixes e outra das aves. Há corpos celestes, corpos terrestres. Um é a glória dos terrestres, a outra é a glória dos celestes. E aí Paulo ele faz uma ilustração dos astros, do sol, por exemplo. Uma é a glória do sol, é um corpo de glória, ele brilha, ele reluz. A outra é a glória da lua, que recebe a glória do sol para poder brilhar. E a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória uma da outra. Então Deus, quando olha do céu para a terra, ele vê os crentes, ele vê os cristãos como estrelas. Como estrelas. Umas brilham mais, outras brilham menos, mas Deus não vê prédio, Deus não vê casa, Deus vê almas. Como estrelas brilhantes na terra, como almas que se converteram, que se batizaram e esperam a volta do Senhor Jesus Cristo. Porque assim como foi na sua morte, assim também será na sua ressurreição. Então a pessoa que ela vai para o batismo, ela precisa crer que Jesus morreu e ressuscitou. Então, na doutrina do batismo, glória a Jesus, aqui em Romanos capítulo 6, versículo 4, está escrito assim, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Então, quando Jesus aparece aos discípulos, ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, dizendo, olha, paz seja convosco, e todos eles ficam espantados e atemorizados, pensando que era algum tipo de espírito maligno, subiam pensamentos no coração dos discípulos que eles ficaram atemorizados. Jesus diz, tocai-me e vede, que um espírito não tem carne nem ossos como vede que tenho. Então é interessante, irmãos, irmãs que me escutam, que eu estou gravando esse vídeo aqui, porque assim, eu percebo que muitas pessoas têm relação da fé cristã só na fé na pessoa de Jesus Cristo, não na fé da sua morte e na sua ressurreição, porque o batismo cristão é baseado em cima disso. Tanto que quando Jesus foi sepultado, ele ressuscitou num corpo de glória. E os próprios discípulos ficaram aterrorizados, eles ficaram espantados, pensando ver algum tipo de espírito maligno e coisa semelhante. Mas aí o próprio Jesus provou que não era nenhum tipo de espírito maligno, pedindo para ele tocar no seu corpo. Então você que vai se batizar, você que quer se batizar, você tem que se batizar para a salvação e ter fé que assim como Jesus ressuscitou num corpo de glória, você pode descer à sepultura, mas você pode ter a certeza que na sepultura só vai repousar o corpo de carne, porque você ressuscitará num corpo de glória. Essa é a fé. Essa é a fé da salvação. Bom, continuando. Bom, como fomos, Romanos capítulo 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que,
Como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então o batismo ele é muito mais do que simplesmente a mudar costumes, né? Porque algumas pessoas acham que o batismo é apenas você mudar os seus usos e costumes para os usos e costumes da igreja. Ó, a igreja primitiva tinha tal costume. Vamos copiar os costumes da igreja primitiva, que é o costume da oração, da obediência. É muito mais do que isso. Quando você se batiza, você tem uma veste branca, você tem uma veste nova. Você sepultou o velho corpo de carne e tem dentro de si um corpo incorruptível que não pode ser manchado pelo pecado da incredulidade. Continuando. 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição. Então, gente, olha como é importante o batismo. Olha como é importante você entender a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. O corpo de Jesus Cristo dilacerado. Porque a Bíblia Sagrada fala que ele foi, Isaías 53, ele foi moído pelas nossas transgressões e ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras é que somos sarados. Então, quando nós se convertemos a Jesus Cristo, esse corpo de pecado deve ser desfeito. Como assim? Você que gosta de fazer do seu corpo um instrumento de desejo, ele não pode ser um instrumento de desejo mais. Porque esse corpo do pecado vai ser desfeito. Como assim? Ele não vai ser mais instrumento de desejos de outras pessoas. Não. Você, mulher, o seu corpo será apenas para os olhos do seu marido. As ocultas, escondidas. Porque sexo, ele só é pecado fora do casamento. Mas no casamento ele não é pecado. Então o seu corpo não é mais instrumento de desejo. O seu corpo não é mais instrumento de Satanás. A sua mão, seus olhos não é mais instrumento do diabo. Por quê? Porque o velho homem e a velha mulher foi sepultada com Jesus no batismo nas águas. E aí, como Jesus ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim você também, quando sair das águas, sentirá uma grande diferença depois que você for batizado. Claro, se você ali entendeu realmente a doutrina do batismo. Bom, e concluindo aqui, então Jesus disse, olha, tocar-me vede, porque um espírito não tem carne e não tem ossos como vede que tem. Então o inferno é real. O inferno é real. Então quando Jesus apareceu aos discípulos, né, dizendo que um espírito não tem carne, não tem ossos como vede que eu tenho, então o inferno é muito mais real do que qualquer outra pessoa pode imaginar. Esse mesmo corpo de glória, ele pode ir para o céu ou pode ir para o inferno, como disse ali, né, o Senhor Jesus falando da morte de Lázaro, né, o mendigo e o rico e Lázaro, né? Então, morrendo o mendigo, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, porque ele cria de todo o coração no paraíso, no descanso eterno. O rico, ele também conhecia as leis. Ele também conhecia Moisés. Só que ele não tinha a fé prática, a fé realmente que acreditava em tudo isso. Então ele tinha suas riquezas e não tinha a fé da prática na palavra. E quando ele morreu, estava no abismo. Então ele via Abraão e Lázaro no seu seio. Olha que palavra tremenda. Então você que está me ouvindo, você que está me escutando, a ressurreição de Jesus Cristo, ela é mais do que verdadeira. Mais do que verdadeira. E outra, você crê na ressurreição dos mortos? Você tem fé no batismo? E que o batismo é um prelúvio, né? É uma revelação do que há de acontecer. Então se batiza como se batizou Jesus no rio. Qual o local certo do batismo?
Eu vou deixar para você se responder, porque alguns dizem que é na piscina. Eu vou dizer o que está na Bíblia. Eu vou dizer exatamente o que está na Bíblia. João e o Senhor Jesus, Jesus se encontrou com João junto do rio Jordão. E aí a Bíblia Sagrada fala que João batizou Jesus no rio Jordão. Não peço para você ir lá na Jordânia ou lá no rio Jordão. Não, 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 não. Procura um rio e se batiza. Batizar na piscina. Creia de verdade que Jesus ressuscitou. Imite a Jesus, não imite os homens. Paulo disse em 1 Coríntios 11, sede imitadores como eu de Cristo. Vamos imitar a Cristo, meus irmãos, em tudo. Na palavra, na fé, na oração. E que ele creu e está vivo e reina eternamente. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Fique na paz do Senhor Jesus.